E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do exame da OAB. Para chegar na segunda fase, o candidato deve ter obrigatoriamente passado pela primeira. Então fez a primeira, acertou no mínimo 40 questões, passou para a segunda fase. Existe ainda a repescagem. O que é repescagem? O candidato fez a primeira fase de um exame, aprovou, fez a segunda, reprovou. No próximo exame ele vai precisar só fazer a segunda fase. Se ele for aprovado, ok, beleza, está aprovado na ordem. E se ele for reprovado, ele vai ter que fazer obrigatoriamente a primeira, nessa terceira tentativa dele. A segunda fase é um pouco mais complicada porque não é possível que o candidato chute as questões. Ele tem que dissertar, ele tem que passar o conhecimento dele para o papel, porque vão ter 5 questões, uma peça prático-profissional e 4 questões dissertativas, em que o candidato vai precisar passar o conhecimento dele para o papel. A questão prático-profissional vale 5 pontos. Na peça prático-profissional, o avaliador vai passar um problema específico e você, como se fosse um advogado, vai escrever a peça cabível. Por exemplo, procedimento comum na área criminal. Instruiu o processo, teve a interrogatório do réu, então não teve nenhum dos requerimentos da fase do 402 e o Ministério Público apresentou suas alegações finais. E agora a defesa foi intimada para apresentar a peça cabível diferente de habeas corpus. Então, qualquer peça cabível são as alegações finais da defesa. Logo que o candidato se inscreve para fazer o exame de ordem, já tem que escolher uma área. No meu caso, foi direito penal. E a segunda fase do exame de ordem vai se desdobrar única e exclusivamente naquela área que o candidato escolheu. A somatória dos pontos da peça prático-profissional e das questões dissertativas devem somar no mínimo 6 para que o candidato obtenha aprovação naquele exame. E assim como na primeira fase, na segunda também são 5 horas para o candidato resolver a prova. O candidato tem direito à consulta nessa fase, a lei seca, o vade-mecum dele, que lá tem lei de introdução, tem os códigos, tem as súmulas, tem os enunciados. E o vade-mecum do candidato vai ser fiscalizado antes da prova. O vade-mecum não pode conter anotações ou comentários do autor. A OAB permite grifos nos artigos e nas súmulas, tudo mais, e marcações simples de páginas, ou seja, aquele clipezinho em cima da página para situar melhor o candidato. Após fiscalizado o vade-mecum, vai ser distribuída as folhas para o candidato, as folhas de prova. Ele recebe 5 folhas para resolver a peça prático-profissional e uma folha por questão dissertativa. Igual número são os rascunhos. Recebe 5 folhas para a peça prático-profissional e uma folha para cada questão. O candidato deve se atentar ao tempo de 5 horas. Na sua fase de preparação, ele deve fazer muitos simulados para conseguir bater aquele tempo, porque finalizada as 5 horas, a prova será retirada ou será corrigida do jeito que está. Outra coisa, se o candidato escrever fora da linha da folha de avaliação, não será considerado para fins de avaliação. O candidato colocou o fundamento dele e deixou o artigo fora da linha, do lado de fora, colocou pequenininho lá porque não tinha espaço. Esse artigo ele não vai ser considerado para fins de avaliação, não vai ser computado nota para aquele candidato. No momento da correção, o avaliador vai pegar a tua prova aqui e vai pegar o espelho aqui. Ele vai ver, ele colocou o fundamento tal, está aqui o fundamento, acertou, ganhou tantos décimos. Colocou o artigo tal, acertou, está aqui no espelho, tantos décimos. Era para ter colocado sobre um princípio, ele não colocou, então não vai ser pontuado esses décimos. É assim que funciona a correção. É importante que o candidato, após ele ter acesso à sua prova corrigida, ele verifique se o avaliador atribuiu a nota correta para ele. Ele pega a peça dele aqui e pega o espelho aqui, da mesma maneira que o avaliador fez. Ele vai ver se computou a nota correta e se não tiver correto, ele pode fazer recurso visando aumentar a nota dele. E se você for fazer a segunda fase em direito penal, eu vou deixar um card aqui em cima de uma playlist em que nós escrevemos todas as peças que caem no exame de ordem. Desde já eu peço que você se inscreva nesse canal e até a próxima.